A pergunta que eu te faço é: será que esse filme do Capitão América Admirável Mundo Novo é o suficiente para estabelecer o Sam Wilson como o novo capitão do MCU? Se eu fosse falar alguma coisa sobre esse filme, a Marvel não queria mostrar ele para nós e ela deixou vários pontos claros que isso é verdade. O Sam Wilson, de fato, aqui ele tem uma presença muito forte. Ele já tem uma presença de Capitão América, né? Isso aí é inquestionável. Ele é o Capitão América dentro do MCU. Mas a Marvel, ela tá meio de escanteio aqui. Eu vou ser sincero com você e falar que a série do Falcão e Soldado Invernal, pra mim, ela serviu muito mais pra estabelecer o Sam como novo capitão, porque assim, que cenas de ação são essas que a Marvel colocou nesse filme? Tudo cortado, não tem uma cena grandiosa de ação, dá pra você ver que as cenas de ação foram alteradas ali, e o capitão, de certa forma, ele tem um problema, o qual o próprio Sam Wilson diz a todo momento, que é sobre o soro. Ele não ter o soro, ele não ser super poderoso, ele destaca isso a todo momento, e as cenas de luta reforçam isso, né? Ele enfrentando um vilão ali um pouco maior que ele, e ele tendo problemas com esse vilão, né? De enfrentar ele. Coisas que não precisavam ser mencionadas são citadas a todo momento no filme, e isso começa a incomodar. Se você não quer que o Sam Wilson seja referido ao soro, não cite isso, deixe isso de lado, não. Mas o Sam Wilson, da forma engraçada dele, tem que reforçar isso a todo momento. O filme foi alterado a todos os momentos. A gente tinha até uma menção lá nos primeiros trailers da perna do Capitão América ali, toda deformada. Depois eles consertaram no corte final, mostrando que o filme não teve um carinho. Esse filme não tem alma. É um filme extremamente comercial. Tanto que a maioria das cenas perfeitas eles colocaram no trailer e o resto foi extremamente picotado. Tem cenas que a gente percebe que foram colocadas no filme somente para fazer a menção ao capitão, a grandeza que é o Capitão América. Por exemplo, tem uma cena que eles entram ali no laboratório do líder e, cara, eu nunca vi usar o CGI no escudo do capitão de forma tão exagerada. E o filme ele tem diversas dessas nuances. E uma delas, a qual eu acho que a Marvel realmente não quer consagrar esse filme dentro do MCU, é pelo fato de você percebeu que a vinheta da Marvel ela não foi colocada nesse filme. Quebrou uma tradição aí da Marvel de anos. E aí é uma questão muito crítica aqui, né? Porque a gente pode ter duas relações. Uma que realmente a Marvel não quis colocar esse filme dentro dessa vinheta, não quer estabelecer o Sam Wilson como esse Capitão América. Ou é simplesmente pelo fato da Marvel agora tá dividindo suas produções em várias camadas aí. Marvel Animation, Marvel Television, Marvel Games, tanto que provavelmente nos próximos filmes Thunderbolts, eu acho que a Marvel não vai colocar mais a vinheta, para realmente separar aqui. Ela quer fazer produções mais separadas do seu universo, e Capitão América a gente viu que é a primeira tentativa da Marvel de fazer isso, trazer um filme um pouco mais à parte dentro do universo cinematográfico da Marvel. E aí que nós entramos no aspecto do filme do Capitão América. O que se trata o filme do Capitão América? Se a gente for analisar, o filme do Capitão América não é um filme sobre o Sam Wilson, é um filme sobre histórias passadas da Marvel em si, né? De tudo que já foi construído, tentando beber de várias fontes ali para fazer com que isso funcionasse. E assim, uma coisa é você trazer referências para um filme, outra coisa é você basear o seu filme todo em um universo o qual a Marvel nem existia ainda. Fazer a história do Hulk não foi suficiente. Esse filme aqui, ele traz a história do Thunderbolt Ross. É isso que é o pior desse filme. Ele não trata a história do Hulk, do Abominável, lá do Norton. Ele traz aqui a história familiar do Thunderbolt Ross. E aí você fica perdido na história. Porque assim, não é interessante essa história pra nós. Essa história aqui do Thunderbolt Ross com a filha dele, a Betty,
Por que você trazer todos esses dilemas para um filme do Capitão América, deixando o Capitão América completamente à parte dessa história? O Capitão América aqui é um peão na mão do presidente. É isso. E assim, a gente tem que fazer um grande esforço para lembrar tudo, para fazer uma conexão no momento que a gente está assistindo. O filme em nenhum momento ele vai te explicar. É assim, você tem que pegar um filme lá de 2008, que é do Hulk do Edward Norton lá, e fazer uma mesclagem dentro da sua cabeça, lembrar do Abominável que foi colocado na série da She-Hulk. É uma zona assim, na hora que você tá assistindo o filme, que só quem é expert consegue pegar. Se você não pegou, você vai ter que ir acompanhando a história e ela não vai te explicar nada. Porque assim, o Edward Norton e o Mark Ruffalo dentro do MCU, eles são os mesmos personagens, não tem diferença aqui. Tanto que há rumores que a Marvel queria que o Edward Norton continuasse com o Hulk, mas ele não quis, porque ele estava com problemas pessoais, e ele mesmo sugeriu que o Mark Ruffalo continuasse com o personagem. Então a Marvel seguiu, são os mesmos personagens. Mas aí você pega a história do Thunderbolt Ross e aí fica confuso nesse filme. Gera essa revolta aqui, que realmente não havia necessidade de você tratar isso dentro do filme do Capitão América, sendo que a Marvel ainda não tem os direitos para fazer o filme do Hulk. Ainda há um impasse contratual nessa questão e a Marvel quer empurrar isso para outro setor, o filme do Capitão América, que não tem nada a ver com isso. E assim, a questão que ficou aqui, será que agora que o Hulk do MCU tá livre da Natasha Romanoff, a Viúva Negra, ele vai ter um novo relacionamento? Porque pra mim é isso que deu a entender, que o Hulk aqui, o nosso Hulk, o Professor Hulk, ele vai voltar a ter laços com a filha do Thunderbolt Ross, porque não tem motivos de você colocar, mencionar ela voltar a aparecer se não for pra isso, sendo que lá no filme de 2008 eles tinham um relacionamento, agora o Hulk tá separado e ela vai voltar a aparecer aí. É a única explicação que tem, porque se não for essa explicação da Beth, a filha do Ross, voltar a ter interesses amorosos com o Bruce Banner, não tem o mínimo de noção de ela tá voltando a aparecer no finalzinho de Capitão América. Não tem por que isso acontecer. Eu espero que eles pelo menos tenham pensado nessa logística aí, né? Dentro do macro, dentro do universo cinematográfico da Marvel. Porque colocar isso aqui como uma forma individual no filme do Capitão não faz sentido. Porque assim, muitas coisas não fazem sentido nesse filme, tanto que é perceptível que Capitão América Admirável Mundo Novo foi cortado em diversos fatores, porque a questão do Adamantium dentro desse filme é completamente um plano B, assim, sabe? É tratado, é resolvido de certa forma, mas não é tão importante. Cara, poderia colocar o Adamantium de tantas maneiras aqui nesse filme e trazer ele de forma importante, não só como algo burocrático dentro do filme, mas não, porque dava pra explorar muito mais a questão do Adamantium com o Vibranium, colocar esses dois embates, mas cara, é passado de uma forma tão rasa pra nós que eu acredito que o primeiro corte era muito mais sobre um filme de investigação, era muito mais sobre um filme burocrático aqui, de Adamantium, de Estados Unidos, Wakanda, justamente porque a armadura do Capitão é de Vibranium e a gente tá tratando de Adamantium, então teria esse embate muito maior, mas teve um corte brutal aí, dá pra perceber que o filme é extremamente picotado e por isso que nenhuma das camadas são de fato aprofundadas, porque tem muita coisa pra se desenrolar e nada é desenrolado nesse filme. E isso realmente é um problemão, porque o Capitão América é esse cara que tem que assumir algumas responsabilidades. Não é sobre só uma cota racial ou quanto ele é importante para a sociedade, não. Dentro do MCU ele tem que assumir esse protagonismo que a Marvel tira do Sam Wilson. O Sam, ele não tem espaço para desenvolvimento no próprio filme dele. E assim, colocar o Harrison Ford nesse filme, para mim, foi um erro brutal.
legal. Por quê? Provavelmente o cachê aqui do Harrison Ford é astronômico, então tinha que colocar ele em tela. Enfia o Harrison Ford onde você conseguir. Ele tem uma presença de tela muito grande, porém, voltar toda a atenção do filme do Capitão América pra ele é muito ruim. Poderia colocar outro ator pra interpretar o Thunderbolt Ross, já que o ator que era inicialmente faleceu, mas não um cara que tem uma estrela, né, de Hollywood aí, é extremamente conhecido. Então eu acho que essa nuance aqui, esse equilíbrio ficou muito despontuado em relação a colocar o Anthony Mackie com o Harrison Ford. Não combinou. Esse filme aqui pra mim, ele deveria ser uma continuação lá da série do Falcão e Soldado Invernal. Não tinha que ter essa necessidade de escalar esse nível, trazer o Harrison Ford pra cá, justamente porque eu avisei pra vocês que o Harrison Ford não ia ficar nesse papel por muito tempo. O final do filme deixa claro isso. É bem provável que a gente tenha somente o Hulk vermelho aparecendo, não mais o Harrison Ford como Thunderbolt Ross, porque não é escalável, cara. Você continuar com um ator do calibre do Harrison Ford para outros filmes é muito caro, então não tinha necessidade de colocar, escalar ele aqui. E até há rumores que o estrelismo do Harrison Ford nos bastidores incomodou muito na produção do filme. Porque, cara, não dá, não casou essa junção. Assim como grande parte do elenco. Cara, que irritante o novo Falcão, ele se coloca como um garoto prestes a desbravar novas coisas. E não, ele tá atrás do Homem-Formiga, quer saber quem é o Homem-Formiga. Cara, não é isso. Se a gente for pegar ali tanto a relação desse Falcão, que é completamente batida a relação dos dois, né? Um alívio cômico e o Sam Wilson. Mas o Sam Wilson, ele já tem esse aspecto de ser um pouco mais engraçado, né? Não precisava de outro cara pra fazer esse contraponto a ele, que é o novo Falcão. Assim como todo elenco. Porque assim, se a gente for pegar o elenco todo, o background aí de Capitão América Admirável Mundo Novo, é só ladeira abaixo. Não dá pra aceitar que essa garota aqui, o filme nem tenta esconder o quão pequena ela é, né? Não dá, ela vai bater no joelho das pessoas aí. Não dá pra aceitar a participação dela, assim como vários personagens. O próprio Giancarlo Esposito, cara, como o Serpente aqui, não funciona. Não combina. O filme, ele não encaixa nesses personagens que eles colocaram pra fortalecer a trama. Não funciona. Simplesmente não funciona. Eu realmente não acreditei que a Marvel quis empurrar isso pra nós. Tanto o Giancarlo quanto a Viúva Negra de baixa estatura ali. Não funciona. Não funciona. E aí nós temos outro fator dentro desse filme que quer abraçar muitas coisas, que é o deputado agora, né? O Buck Barnes aí. Cara, dá pra perceber que havia muito mais coisa nesse filme do que foi mostrado pra nós, né? Era um filme muito mais investigativo. Provavelmente ele queria, em um outro corte aí, abordar o que aconteceu na série do Falcão e Soldado Invernal, mas aqui foi extremamente tirado. O plot desse filme tinha que ser o resultado final da série do Falcão e Soldado Invernal. O Capitão América tinha que ir lá e resolver os problemas da série do Falcão, que com certeza ia ser um filmaço, mas não. A gente tem esse filme completamente perdido aí, né? A gente tem esse filme que realmente não funciona. Porque, de fato, a gente teria um filme, basicamente, que teria as conclusões da série Falcão e Soldado Invernal, e aqui a gente teria uma cisão do Capitão América seguindo seus próprios caminhos e o Bucky indo para o lado da Condessa Valentina. Seria o filme perfeito da conclusão da série do Falcão e Soldado Invernal. A gente veria uma construção ali, um início do Thunderbolts, ver realmente por que o Bucky, ele escolheu ir para esse lado, né? Se tornar deputado, fazer um background ali para começar a encaminhar a gente para o filme dos Thunderbolts, mas a gente já viu, a Marvel quer tratar esse novo universo de uma forma independente, tirando aí até a vinheta da Marvel, como eu citei, e eu acho que isso é por um motivo. Eu acho que a vinheta da Marvel vai começar a aparecer somente nos filmes dos Vingadores. Esses outros filmes são filmes independentes, e isso, cara, você começou com algo,
vai até o final. Não tem mais como falar que esse universo da Marvel não é compartilhado. E a Marvel não quer mais assumir isso. E isso é prejudicial. Tanto que a série Falcão e Soldado Invernal foi jogada no ralo. Porque assim, nós temos o vilão desse filme que é o líder. Novamente, você traz um personagem lá de 2008 que foi deixado extremamente de lado e traz ele pra cá pra ser um coadjuvante, e não funciona em nenhum momento esse líder, né? Esse personagem do líder aqui não funcionou, é outra história completamente batida do Barão Zemo aí controlando os personagens, e cara, você trazer a mesma história do filme que já foi do Capitão América, né, os soldados ali sendo controlados. Desculpa, mas pra mim não colou essa história não. Pra mim não cola essa história. Nossa, vou controlar eles, eles estão sob meu controle, eu consigo fazer o que quiser. E a aparência aqui do líder, cara, a Marvel conseguiu fazer o que era ruim se tornar pior. Teve um momento que até deu uma mexida no óculos assim pra ver se eu não tava vendo embaçado de tanto que o CGI e tava ruim aqui. Eu sei que foi usado até efeitos práticos, mas cara, tava ruim, o negócio tava ruim de um modo assim que eu desconfiei que eu tava assistindo um filme da Marvel em pleno 2025. Tão fraco a forma do desenvolvimento do líder, a atenção que ele dá ao Hulk vermelho pra fazer ele se libertar ali, que, cara, perde todo o efeito, sabe? Perde toda a magia. O filme, ele se perde nessas nuances e você começa a ficar, cara, já tá bom, né? O filme tem quase 2 horas e tem momentos que parecem intermináveis, assim, não dá pra você aceitar. E aí, beleza, a história é tão rasa em relação ao Hulk, ela se desmonta, o filme se desmonta de uma forma pra ir pra um último ato tão corrido, que aí nós entramos no ato do Hulk contra o Capitão América. Quem imaginava que o Sam Wilson seria capaz de deter o Hulk vermelho? O roteiro. Só o roteirista mais criativo, da maneira mais inventiva, poderia fazer isso acontecer. E não foi isso, né? Não teve nenhuma criatividade. Eu arrisco até a dizer que a ideia de como o Capitão América do Sam Wilson derrotou o Hulk vermelho veio lá da Sony, do filme do Kraven, que é basicamente a mesma ideia ali. Aqui a gente vai lutar contra CGI ruim, a gente vai lutar contra um roteiro fraco, a gente vai lutar contra tantas coisas pra fazer isso ficar palpável. Tem cenas que basicamente, se deixasse só o fundo verde, ia ficar melhor. A gente ia acreditar mais nesse filme. Porque primeiro, eu acredito que o Hulk vermelho aqui, ele literalmente não precisava ser essa monstruosidade, certo? Que a gente tem a primeira aparição dele. Mas eu acho que a Marvel errou no fato de não dar uma consciência a ele. Poderia ter dado uma consciência a esse Hulk vermelho, já que é um dos princípios dele nas HQs, e resolver a situação. Não ir lá pro lado do amor, né? Olha, a Beth... Cara, foi a coisa mais forçada que aconteceu. E outra questão, o Sam Wilson tem poderes. Isso foi definido nesse filme. A gente viu o Sam Wilson perdendo as asas de vibrânio, né? Perdendo o campo de força. O Hulk quase esmaga a cabeça do Sam Wilson. Ele joga o Sam Wilson lá pra debaixo dos escombros, né? E cara, lembrando que o Sam Wilson até o momento ele é um humano. E não, ele sai dali completamente ileso e ele vai lá pro Isaiah Bradley no mesmo momento. Tipo assim, ele não sofreu nenhum dano. O Sam Wilson tem poderes. Não tem como você falar que o Sam Wilson não tem poderes mesmo sem a armadura, tá? Porque basicamente na luta entre o Hulk e ele, o Hulk destroçou a armadura dele ali e não tinha, as asas não tava com a asa, não tava nada, ele foi jogado pra debaixo dos escombros, um humano, e mesmo assim ele levantou como nada tivesse acontecido e foi lá salvar o Isaiah Bradley. A força da amizade aqui foi muito mais forte do que qualquer destroço, qualquer prédio que ele tinha em cima dele. Então, cara, não dá pra você aceitar. Como você vai acreditar nisso que o filme tá se propondo, se nem o filme em si, ele quer acreditar nisso. O filme não quer acreditar que o Capitão América é capaz de vencer o Hulk, o filme não quer acreditar na história que ele tá se propondo, então por que você tem que acreditar nisso? Pra mim, por isso que eu falei, Falcão e Soldado Invernal entrega muito mais um Capitão América do que o filme do próprio Capitão América, ao qual ele faz uma participação especial. Conclusão, o filme do Capitão América, ele é um filme tão raso que ele não deixa brechas, né?
ele abre o arco do presidente, fecha o arco do presidente, então a gente não vai ter mais Thunderbolt Ross aí num próximo filme, agora que ele tá lá na balsa, né, preso, isolado no retiro espiritual dele. E, justamente, eu acredito que o Harrison Ford seja muito difícil ele ter um protagonismo, pelo menos nos próximos filmes. Acho completamente difícil. Acho que ele só vai ter uma participação especial e, se a gente for ver o Hulk vermelho de fato, vai ser o Hulk vermelho que vai estar lá, incorporado como Hulk vermelho, não mais o Harrison Ford aqui, por conta do cachê, né? A Marvel quer economizar, isso foi bem visto nesse filme aqui. Bom, eu poderia até seguir aqui com o vídeo, mas vai ficar muito grande, então assim, eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre o final desse filme, que é justamente a aparição do Hulk vermelho aí e como o Thunderbolt Ross pode influenciar no filme dos Thunderbolts, já que a gente viu que o tratado entre os países ali em relação ao Adamantio ficou com o nome de Ross, né, o tratado do Thunderbolt Ross. Então isso pode ser um gancho gigantesco para o filme dos Thunderbolts e também sobre a cena pós-crédito, né, que ela aborda justamente o filme de Doomsday, que é basicamente onde eles vão citar as incursões e o líder meio que já sabe de tudo isso e provavelmente aqui ele tá reforçando o Sam Wilson a juntar esses Vingadores. Então fique esperto aí que logo menos tem vídeo novo e eu te espero no próximo vídeo, viu? Fui!